Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje sendo um dia especial porque nós iniciamos um novo trimestre, é o terceiro trimestre de 2023, que se inicia hoje e traz um tema bastante importante, atual e necessário para a Igreja de Cristo nesse tempo. Todo esse trimestre, nós estudaremos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. Então, nós vamos começar esse trimestre. Durante todo esse trimestre, nós falaremos sobre esse assunto. Nós temos lições aí abençoadoras. A Igreja diante do espírito de Babilônia, lição 1. A lição 2, deturpação da doutrina bíblica do pecado. A lição 3, o perigo do ensino progressista. Lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Lição 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Lição 9, uma visão bíblica do corpo. Lição 10, renovação cotidiana do homem interior. Lição 11, cultivando a convicção cristã. Lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. E, finalmente, a lição 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Então, esse trimestre vai ser riquíssimo e muito abençoador. E hoje nós estaremos estudando aí a lição de número 1, para começarmos esse trimestre com chave de ouro, a igreja diante do espírito de Babilônia. O nosso texto áureo da lição está em Apocalipse, capítulo 17, e o verso de número 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A verdade prática consiste: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Para a nossa meditação bíblica, o texto está em Apocalipse 17, versículos de 1 a 6. Apocalipse capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E, na sua testa, estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. A igreja nesses últimos dias, ela tem sofrido muitos ataques diante de uma grande ameaça à sua fé. Nós percebemos que a Bíblia nesses dias tem sido muito questionada por pessoas ímpias que são contra a fé e contra tudo que a Bíblia diz. O discurso é que a palavra de Deus está recheada de discursos de ódio, porque ela não apresenta o amor, mas discursos de homens que querem proibir que os homens vivam da forma que querem viver. Isso tem culminado a silenciamento de pastores e pregadores que têm se levantado para defender a Escritura Sagrada diante dos homens.
Isso tem descambado até para a área do direito, sendo pastores e pregadores condenados criminalmente por conta dessas pregações e mensagens. Esse é o aspecto da igreja diante de um império do mal. E a lição está aqui para tratar qual é o posicionamento da igreja diante desse cenário, onde a fé é perseguida, onde a crença na Bíblia e na autoridade é perseguida, e como a igreja deve se portar diante desse fato. A presente lição e o trimestre vai tratar sobre isso. Então, esta lição de hoje, nós trataremos a respeito do espírito de Babilônia. Nós bem sabemos que a visão do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo dada a João, trata acerca dos assuntos que hão de acontecer. Por natureza, esse livro não é fácil em interpretação, mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos ler a palavra e podermos entender e compreender, é claro, com o auxílio de subsídios didáticos, nós conseguimos ter uma visão mais clara sobre o texto e podemos extrair grandes interpretações. A lição de hoje, ela não se pretende identificar a Babilônia de forma literal, nem listar os eventos da grande tribulação. O objetivo dessa lição é relatar à igreja e fazer um alerta acerca dos aspectos gerais do espírito de Babilônia no presente cenário global em que vivemos. Ponto 1. Babilônia e seus significados. Subponto 1. A grande prostituta. É bem verdade que Babilônia, aqui nesse texto, está representando de uma forma simbológica a antiga Babilônia, aquela da terra de Sinar, onde os judeus foram exilados. Porque tudo que estava inserido na cultura, na política e economia daquele país, daquela cidade, é a representatividade de tudo que é negativo e tudo que é contra os princípios morais da Bíblia. Então, nós não vamos falar da grande Babilônia no seu sentido literal, mas usaremos como modelo de comparação e de simbolismo, tá? Então, em primeiro ponto, a grande prostituta. A personagem é apresentada como uma grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram e levaram o povo a fornicarem com ela. No Antigo Testamento, essas expressões, que vem do grego porneia, prostituição, representa a prostituição espiritual. Isso. Em Apocalipse, essas muitas águas onde a prostituta ela se assenta, representa as multidões seduzidas pela idolatria e pelo paganismo e a sua oposição à fé cristã. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. E aqui fica muito claro que isso aqui é a representação das facetas. Este falso sistema religioso que, nesse período, está se encaminhando para ser instaurado, porque é clara a visão de que um caminho está aberto para que o anticristo ele ascenda, ele apareça. E é claro que o caminho todo ele é preparado e esse falso sistema religioso será feito através da fornicação dessa grande meretriz do espírito de Babilônia com os reis da terra, isso é, governantes da terra. Você pode observar que no período do governo do anticristo haverá sim um falso sistema religioso que é o ecumenismo, a junção de todas as religiões da terra em uma só religião. Isso traz a ideia da prostituição espiritual. Claro, tratando-se da visão de João, nós percebemos que trata-se do futuro. Então, esses acontecimentos são acontecimentos que no presente momento, estão sendo preparados para que haja este acontecimento. E aí que nós precisamos abrir os nossos olhos para que, como igreja, nós não venhamos compactuar com essas coisas a fim de também preparar um caminho para a chegada do falso Cristo que enganará muitos e implantará
o seu falso sistema religioso, que é o espírito da Babilônia. Em segundo ponto, a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Ela também se adorna com ouros e pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. A fera na qual a mulher está sentada é a besta que saiu no mar, e trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e sua força política. A união entre o cavaleiro, que é a mulher, e a montaria, a besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito de Babilônia. Então, nós podemos, dentro deste segundo ponto, desse segundo subponto do primeiro ponto, entender que todas as áreas das esferas do sistema global mundano está sob essa perspectiva do espírito de Babilônia, que é esta meretriz que compactua e é unida, atrelada ao anticristo que há de se revelar. Então, você pode observar que há as pontuações sobre o materialismo e o poder econômico, o consumo exacerbado desse materialismo. Você pode observar que quando passa muito mais o tempo, cada vez mais os homens estão muito mais materialistas e o poder econômico que está sob controle das organizações políticas. Então, observe que isso simboliza a força do sistema religioso, sistema econômico e sistema político. Então, tudo está atrelado, é um pacote só. Sistema religioso, tratando da espiritualidade, sistema econômico, porque sem isso ninguém prospera, sistema político, porque é necessário para que haja uma organização. Então, isso tudo representa o espírito de Babilônia, que está atrelada juntamente ao anticristo. Ela é a cavaleira e ele é a besta, a montaria, que juntos instituirão o seu governo, tendo essas facetas, essas ramificações sobre todas essas áreas que estão presentes no mundo atual. Em terceiro, mistério, a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado, mistério, a Grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Então, o texto não está dizendo que é literalmente aquela cidade de Siná, mas é uma forma simbológica a remeter-se à cultura e tudo que havia dentro daquela cidade da antiga Babilônia. A Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se às mães das prostituições e das abominações da terra. Você vai lembrar que na visão que Daniel tem dos reinos do mundo, Babilônia, ela é a cabeça de ouro. Isso remete poder aquisitivo, poder bélico, poder cultural. É mãe das abominações, das prostituições da terra. Sendo a cabeça de ouro, ela é a mãe de todas essas facetas, de tudo quanto é prostituição e abominação, politeísmo, prostituição espiritual, moral, ética, tudo está referido à imagem da mãe das prostituições, que é a Grande Babilônia. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e, consequentemente, depressão da sociedade. Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, em Apocalipse 17, 6, parte A. E da desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Então, lembremos que esse sistema terrível do espírito de Babilônia, da grande meretriz do anticristo, não é somente um sistema sem Deus, mas é um sistema que vai contra Deus, contra os santos, contra os salvos, contra os filhos de Deus. Assim, o espírito de Babilônia é um sistema global
deliberadamente anticristão. Então, todo esse sistema, se ele se opõe a Cristo, ele se opõe também aos cristãos. Então, todo esse sistema, todas essas facetas do que já foi falado, do que estamos falando neste subponto, é falar de um sistema que é um sistema sem Deus e contra Deus, e contra todos aqueles que têm a fé em Deus, em Jesus Cristo. Como ele se opõe a Cristo, se opõe também aos seus discípulos e seus seguidores. Então, todo um sistema terrível, arquitetado, bem montado, planejado, para destruir tudo aquilo que Deus estabeleceu, que Deus criou, e também contra quem tem a fé nele e que defendem o ponto de vista da Bíblia, que é a Escritura de Deus para nós. Então, esse sistema é global e deliberadamente anticristão. No segundo ponto da lição, tratamos sobre o espírito da Babilônia, suas ramificações, primeiramente no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que a pessoa esteja seduzida pela prostituição espiritual. Esse espírito de Babilônia faz com que as pessoas tenham desejos por prostituir-se espiritualmente. É o sincretismo religioso, é o ecumenismo, que são a junção de várias religiões, e nós temos visto hoje, com o crescimento da teologia liberal, esse caminho sendo tratado para essa prostituição espiritual. E nesse sentido nós podemos pontuar o culto ao ego, que torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Nós temos presenciado isso de uma larga escala, e isso é necessário para que o governo que irá se estabelecer se beneficie de todos esses meios. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente... Irmão, quando nós não negociamos a verdade, principalmente com este mundo que estamos vivendo hoje, aonde não existe para o mundo uma verdade absoluta, tudo é relativizado, aonde há um discurso que todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus, falando de um sincretismo religioso, há o liberalismo, essa ideia de libertação, de se libertar dos opressores. Tudo isso culmina para que haja um afastamento, e quando a igreja se prontifica a se posicionar, ela será brutalmente perseguida. Nós estamos vivendo a era do cancelamento, onde qualquer coisa que você diz hoje, publicamente, nas mídias, nas redes, você é rapidamente cancelado pelo aquilo que você diz. E muitas das vezes não é ser cancelado porque você falou alguma mentira ou agiu de má fé, mas você ser cancelado justamente porque você defende a verdade diante de um mundo que aceita a mentira de forma alegre, de forma aberta. Eles recebem essa mentira e eles vivem uma farsa, e quando ouvem a verdade eles querem cancelar. Esse é o cenário que a igreja está vivendo, e o espírito da Babilônia está exemplificado no sistema religioso através desses meios que foi falado, né? Principalmente no relaxamento da moral, no ecumenismo doutrinário, relativismo, humanismo e o sincretismo, que é terrível e que tem dominado algumas partes do cristianismo por causa de líderes que não se posicionam e que já se dobraram para esse sistema religioso da Babilônia. Segundo lugar, no sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas afrontam a cultura cristã, tais como apologia ao aborto, a ideologia de gênero, legalização das drogas, prostituição.
Então, o sistema governamental, político, está entranhado também dentro desse espírito da Babilônia, quando as pautas que são debatidas não são para desenvolvimento e crescimento do país, mas são pautas que vão de contra aos ideais cristãos. A censura para quem defende os ideais e os valores bíblicos. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Isso é fato. A televisão, a rádio, as mídias sociais estão promovendo um crescimento contra o doutrinamento da educação e contrário à fé cristã. Ela é coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Nesses contextos, os cristãos são perseguidos e julgados. Então, no ambiente do politicamente correto, você é cerceado de dizer o que pensa, você é cerceado de falar aquilo que acha e aquilo que acredita referente à sua fé e aquilo que a Bíblia está dizendo. Esse político e cultural que a grande Babilônia está impondo em toda a humanidade, que será o caminho aberto para a manifestação da besta, que é o anticristo, nessa visão de João. Terceiro ponto, ela está no sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração, da luxúria e da licenciosidade do espírito de Babilônia. Ele mostra o comércio e o governo, ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. É o consumismo exacerbado, onde pessoas estão muito mais consumindo, buscando luxúria, buscando poder, buscando fama. Isso são as seduções que foram feitas pelo comércio e o governo que suborna os cidadãos, aplicando neles a avareza e o desejo de dinheiro e poder. E por causa disso, esses males têm crescido e nós temos uma doença do século que tem atormentado e atingido muita gente por causa desse espírito que está aí. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo do próximo. Então, por desejo de poder, de fama, de crescer e avareza, há-se uma conquista de valores e receitas ilícitas, mesmo que isso venha prejudicar o próximo, todos estão garantidos e estão dispostos a fazerem isso a respeito de obter dinheiro e poder. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. E os que controlam a economia e põem embargos e tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Então, esse é o cenário. Os homens e os governos controlam tudo. Eles controlam a economia, eles fazem com que os homens sejam muito mais consumistas e aqueles que são impotentes, que não têm esse poder de compra, eles são taxados em embargos, tributos e multas. Esse é a ramificação e é o espírito de Babilônia, tanto no sistema político, no sistema cultural, no sistema religioso e no sistema econômico. Façam a reflexão e olhem os dias de hoje. A gente não está vivendo esses dias? Diz aí nos comentários. Terceiro ponto da lição, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. A junção dos termos traz. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como suprema, inquestionável, árbitra em matéria de fé e prática. Assim, por meio do estudo bíblico e sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito de Babilônia e as suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé com mansidão
e temor. Quando nós falamos sobre não negociar a ortodoxia bíblica, é não negociar a inerrância e infalibilidade, a completa, exclusiva e única palavra de Deus para nós. Vale salientar que o escritor Judas nos escreveu dizendo que deveríamos batalhar pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Abrir mão das escrituras sagradas é renunciar à nossa fé, é negar o Cristo que veio até nós. Ou seja, a igreja está num tempo onde ela não pode negociar a ortodoxia bíblica. Ela não pode viver, ela não pode negociar a verdade em detrimento da mentira. Ela não pode deixar de pregar e anunciar as verdades bíblicas a este mundo caído e aos pecadores que estão cegos pelos seus pecados. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como um valor universal e imutável. Paulo orientou a Timóteo falando que nos últimos dias as coisas ficariam terríveis. Os homens darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dentro desse cenário, a igreja tem que se manifestar e ela está sempre preparada para responder com toda a sabedoria e mansidão àqueles que questionarem a respeito da nossa fé. É assim que a igreja deve se posicionar. Em primeiro lugar, posicionamento da igreja: não negociar a ortodoxia bíblica, ainda que, se para preservar e defender essa ortodoxia, tenhamos que sofrer alguns danos. Sofreremos, mas não abriremos mão da ortodoxia, das verdades e dos princípios que a Bíblia nos orienta e nos confere. Se fizermos isso, nós negamos a Cristo, negamos o Evangelho e podemos ser, como todos aí, sem ter esperança de salvação. Enquanto crentes, precisamos ser amigos de Deus e amigos da sua palavra. Segundo, o posicionamento da igreja diante do espírito da Babilônia é formar o caráter de Cristo. Já tem uma tarefa muito grande de desenvolver o caráter cristão, enfatizando que é necessário produzir frutos. Jesus mesmo enfatizou que pela árvore se conhece o fruto. Pela árvore nós conhecemos o fruto. Não obstante, o apóstolo Paulo nos informa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar em espírito. E aí, a igreja precisa de crentes maduros, porque quando não andamos em espírito, temos a carnalidade dominando, e aí isso gera pseudos cristãos que são escravizados pela carne. A igreja de Cristo, a igreja de Deus e a palavra de Deus produz em nós crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir às tentações e o espírito de Babilônia. Então, a defesa e o objeto da igreja é fazer o desenvolvimento do caráter cristão. Esse é o nosso posicionamento diante do espírito da Babilônia. E em terceiro ponto, aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguições, guerras, fomes, pestes e terremotos. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto guarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver nesse presente século com uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Nós devemos reafirmar neste tempo que a igreja deve aguardar e se preparar para a vinda de Cristo Jesus. Essa é uma mensagem urgente, é uma mensagem atual que precisa ser enfatizada novamente, pregada novamente. A igreja precisa aguardar a vinda de Jesus e esta vinda deve ser aguardada policiando-se, buscando a santificação, intimidade e relacionamento com Cristo. Que a igreja possa estar preparada a enfrentar esse espírito maligno que tem tomado parte do mundo e que nós estamos vivendo em um período conturbado onde o espírito do anticristo exerce forte influência
no mundo atual. E para enfrentarmos isso e ser vitoriosos, precisamos de uma igreja que conhece as doutrinas, uma igreja abalizada nas doutrinas, uma igreja edificada nas doutrinas, com consciência, fé e crença em Jesus Cristo, prontos a batalharem pela uma fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Eu agradeço você ter chegado até esta aula. Deixa aqui embaixo o seu feedback do que você aprendeu na aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido com esse conteúdo. Claro, é um conteúdo bem breve, mas você terá um conteúdo bem mais mastigado na sua escola bíblica dominical aos domingos ou no dia específico na sua igreja. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e ajude-nos a crescer esta família a fim de que o conteúdo seja alcançado por mais pessoas. Deixe o teu like, teu comentário e compartilhe com seus amigos. A paz do Senhor Jesus e eu te espero na nossa próxima aula.